Glória a Deus, irmãos. Quem me conhece há mais tempo sabe que não sou dado a festas, não sou chegado a festas. Até tiver que participar da festa de alguém, eu vou. Sou totalmente contra a igreja parar um culto de domingo para gastar 2 horas homenageando o pastor. Faz vídeo, põe gente para dançar, coloca o tapete vermelho. Não sou eu. Esquece. Esse tempo é do Senhor. É dele esse tempo, não é meu. Agradeço ao presente de coração, com carinho, agradeço. Tenho ciência do meu trabalho, tenho ciência de tudo que é missão para eu fazer, mas só para que os irmãos entendam, talvez você tenha vindo de outra igreja, onde tem aquela coisa toda, prepara teatro, prepara um trono. Não, irmão, faz comigo não. Você vai matar de raiva se você fizer isso. Quer me deixar irado, é me chamar para pregar nesses aniversários. Eu acho que nós tiramos Jesus do lugar dele. E ninguém tem esse direito. Ninguém é maior do que ele. Só ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. A ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio. Somente a ele. Cada igreja tem o seu jeito de ser. A nossa aqui é doutrinada a fazer isso. A gente homenageia os pastores, abraça, presenteia, dá lembrança, mas eu acho que é de mau propósito a gente tirar um dia. Né? Quer dar festa? Dá festa em casa, irmão. Faz um churrascão, né? Compra uma picanha. Misericórdia. Compra alguma coisa aí, faz em casa, compra refrigerante, convida quem você quiser, e na sua casa você pode fazer o que você quiser, é gostoso você ter amigos, mas na casa de Deus não. Não tiremos o espaço de Jesus, o espaço é dele. Ainda mais hoje, dia de ceia, né, irmão? Precisa ficar feio, né? Um homenageia para lá, homenageia para cá. Não, em nome de Jesus, não. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3, um texto muito conhecido. Deus me deu 2 textos e eu fiquei assim não entendi muito. Falei assim, 2 textos tão diferentes. Deus me deu 1 Samuel, capítulo 15, e depois me deu Filipenses. Mas aí aquilo, o Espírito Santo sabe pregar, né, irmãos? Se alguém conhece a Bíblia e sabe pregar, esse é o Espírito Santo. E aí eu entendi logo quando eu falei, opa, compreendi. Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, todos conhecem, mas vamos ler, né? Até para fixar na nossa mente, no nosso coração, o contexto. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Eu não vou ler tudo lá em 1 Samuel capítulo 15, mas vou pegar o 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais mais rei. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa semana, obrigado por cada momento desse culto, as crianças, os aniversariantes, a oferta, o dízimo, as orações, os louvores, tudo aqui é importante. Nós te adoramos pela ceia que vamos ainda praticar, participar. Pai, muito obrigado. Agora, Senhor, precisamos ouvir Tua palavra, ela que nos orienta, ela que nos direciona, ela que nos exorta, edifica, consola, nos acrescenta, e que possamos ser solos férteis para essa palavra tão maravilhosa, que possamos estar prontos, animados para entender o que Tu queres. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Dia de ceia, infelizmente é um tempo muito corrido, a gente demora um pouquinho mais, 20 minutos mais, mas não podemos deixar de pregar, irmãos. Quando eu peguei os 2 textos em seu contexto, no momento que estava sentado ali, geralmente eu leio Bíblia a semana toda, eu escuto Bíblia, eu tenho um aplicativo que é a Bíblia 24 horas, tá? Se você procurar um aplicativo chamado TuneIn, dentro desse aplicativo, abra uma continha, TuneIn, ele é verdinho assim, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem todas as estações de rádio do mundo, vai entrar na BBN. Eu, particularmente, só tenho as rádios que eu gosto, principalmente a BBN, que é uma rádio que toca só música evangélica. Você volta para os anos 80. Você volta para os anos 80, anos 90 da igreja. Eu tenho ela em inglês, tenho ela em português e tenho em espanhol. Mas ela tem alemão, tem mandarim, ela tem todos os idiomas. Só que dentro desse aplicativo também tem um aplicativo que é esse aqui, Ouvindo a Bíblia.
Então eu recomendo você ouvindo a Bíblia. É 24 horas, se você achar que é agora... Quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusados. Você entra aqui, ele está em Marcos, daqui a pouco está em Gênesis, ele vai lendo um capítulo, ele vai lendo o livro todo. Você pode dormir ouvindo a palavra de Deus. É interessante. Você ouve a palavra de Deus toda, ele fala, capítulo 2. Aí ele começa, capítulo 3. Às vezes está em Apocalipse, uma vez eu acordei assustado, que ele estava em Apocalipse, no momento que Deus estava julgando. E vi o anjo do céu, eu falei, meu Deus. Eu acordei bem assustado, nesse dia eu me lembro disso. Eu tenho esse aplicativo há quase 20 anos, o Lucas era pequeno já, ouvia muito a BBN, comecei a ouvir em espanhol, depois aprendi que tinha inglês, aprendi que tinha português, aí português está aqui em Curitiba e Taubaté, e é uma rádio que não tem comercial, olha que interessante, não tem um comercial, eles vivem de donativo, eles não têm comercial, não fazem propaganda de nada. Se a nossa igreja quiser, inclusive, ter um programa lá, é só enviar um ofício, pedir a eles para enviar as mensagens. Se eles entenderem que está dentro do perfil da rádio, eles deixam a gente dar um espaço, eu não sei quanto cobram, mas não tem comercial. Você ouve palavra, estudo, notícia e música. É o tempo todo. Coral, muito hinos, cantores antigos, então é uma benção. Então, pastor, leio Bíblia o dia todo, irmãos. É o dia todo, eu trabalho com Bíblia o dia todo. Resenha, Bíblia na minha frente lá o dia todo, 4, 5, 6 Bíblias tumultuado. E geralmente quando eu vou pregar, eu falo com Deus à tarde ou à noite, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? Eu não quero estar influenciado a sair de casa com os meus sentimentos. Eu nunca quero que meus sentimentos interfiram na mensagem que eu tenho que trazer para vocês. O sentimento que tem que ser trazido é o sentimento do Espírito Santo, não o meu. O meu pouco importa, o que eu sinto aqui agora. Quem tem que realmente falar aquilo que faz sentido é o Espírito de Deus. E o Senhor me deu, Samuel me deu Filipenses. Eu falei, mas o que um tem a ver com o outro? Isso eu disse, preste atenção. Paulo vem dizendo que, na sua carta aos Filipenses, que todos nós devemos alcançar e manter aquilo que está alcançado. Que nós devemos fazer de tudo para não retroceder. Que nós devemos fazer de tudo para, no mínimo, manter aquilo que já fomos, aquilo que já conseguimos como alvo. E ele escreve essa carta ao povo de Filipos, dizendo assim, olha, vocês precisam ter uma vida em conformidade àquilo que vocês já receberam, já ganharam. E ele fala sobre a questão de alcançar Cristo. E lá nos noites, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como refúgio, como lixo, vai versões, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E quando ele diz, prossigo para o alvo, antes disso ele diz, olha, deixando para trás as coisas que vão ficando. E aí Deus falou para mim, filho, manter o chamado é o desafio de vocês para esse tempo. Saul foi escolhido em uma situação que o povo queria um rei. E Deus manda Samuel ungir Saul. Presta atenção. Talvez nós venhamos aqui, dentre tudo que Saul fez, você diga, mas Saul foi mais uma escolha do povo do que de Deus. Não há nada que aconteça na terra sem que Deus permita. Foi Deus quem mandou Samuel ungir Saul, não foi o próprio Samuel. O povo queria, mas Deus podia escolher outra pessoa. Saul não governou 40 dias, Saul governou 40 anos. Ele não foi um mau rei a vida toda, ele foi um mau rei no final. Ele foi um bom rei. Ele fez coisas boas, ele protegeu o povo nos seus 25, 30 anos. Mas o que acontece? Existe uma coisa que todos nós já conhecemos chamada zona de conforto. É quando você se consolida naquilo que um dia você teve cuidado, medo, respeito. Você se lembra quando você era novo convertido? Que roupa você usava? Que sentimento você tinha quando saía de casa para ir para a igreja? Quantos cultos você faltava? Quantos cultos você frequentava? Quantas vezes você lia a Bíblia por dia? Quantas vezes você orava? É uma pergunta retórica. Você faz tudo isso hoje ainda?
Você lê a Bíblia com o mesmo afinco que você lia nos primeiros meses de convertido ou que recebeu Jesus? Você tem avidez para vir ao culto ou deixa faltar aqueles 10 minutinhos ali, tá? Entenda, é disso, é sobre isso. Saul chega um momento do seu reinado em que está tão consolidado as bênçãos do Senhor, tudo ali está sobre, digamos assim, sobre as bênçãos de Deus, sob o controle, que quando Deus dá uma ordem através de Samuel, ele simplesmente administra a ordem de Deus. E vamos dizer uma coisa para você, é um erro administrar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não precisa de administradores, nem de procuradores, e nem de alguém que dê um jeitinho na vontade dele. O nosso problema é que Deus tem mandado a nós fazermos coisas, ou tomar rumo, ou acertar nossas vidas, colocar as coisas em ordem, e a gente está tentando administrar a vontade de Deus na nossa vida. Mas não se administra a vontade de Deus, a vontade de Deus se cumpre. Ponto. A vontade de Deus é militar, queridos. Mandou, faz. O Saul não entendeu porque ele estava grande, e a pior coisa que tem quando nós nos sentimos grande. É por isso que o apóstolo Paulo, num dado momento do seu ministério, ele diz, olha, ele começa a falar de um homem que foi há 14 anos atrás, arrebatado ao terceiro céu, daqui a pouco ele diz, por causa dessas visões, me foi dado um espinho na carne, o qual o emissário do inferno vem me bofetear na cara, e por 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar esse espinho de mim, ao qual ele me respondeu, a minha graça te basta, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em você. Porque Deus sabia que Paulo, como Paulo era, sua capacidade, sua inteligência, sua sabedoria, sua formação, sua educação, seu dinheiro, e Deus sabia que se deixasse Paulo por conta própria, Paulo seria alguém talvez que se desviasse. E Deus manda vir o emissário do inferno, sim. Porque ele mesmo diz, por causa do peso das revelações, coisas inefáveis demais. Por isso que lá em 1 Coríntios 2,9 ele diz, nem olhos viram. Ele busca o texto dos profetas e diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção nisso. Vamos compreender o que acontece na vida paulina. Paulo compreende uma coisa, não que eu tenha alcançado, e é lindo ler isso desse homem, porque Saul achou que já tinha alcançado tudo, inclusive o lugar de Samuel. O papel de sacrificar, o papel de oferecer holocausto, o papel de derramar sangue era de Samuel e não de Saul. E a pior coisa que tem é quando nós achamos que qualquer um pode fazer o que outros devem fazer. É quando nós achamos que podemos dar um passo à frente. Eu também prego, eu também canto, eu também lidero, eu também faço. Não! 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 É tão gostoso quando nós entendemos quem somos diante de Deus. É tão gostoso quando nós cabemos no lugar onde Deus nos colocou. Isso é humildade, isso é simplicidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes subsistiu em forma humana, e na forma em carne humana, ele aceitou a morte terrível de cruz. Por causa disso, Deus deu a ele um nome sobre todo nome, o qual no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho deve se dobrar ao nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Às vezes nós fazemos isso, somos intransigentes. Achamos que podemos fazer tudo. Brasileiro então. Todo brasileiro acha que é médico, que é político, que é jogador de futebol. Toma isso, eu não estou com dor de cabeça, toma isso. Que toma o quê, irmão? Bebe isso. Que bebe o quê, irmão? Não vou beber nada. Toma esse negocinho aqui que vai te fazer bem, não vai fazer bem nada. Vá ao médico. Procure um médico. Está com dor? Procure quem pode te ajudar. Não sai tomando qualquer coisa, não. Sabe, nós temos isso de achar que podemos sempre fazer alguma coisa a mais do que o outro. E aqui Saul, ele comete um erro. Nós precisamos tomar cuidados com esse erro. Rever onde estamos e quem somos.
Muitos de nós têm se perdido, queridos. Eu tenho uma preocupação muito grande. Porque quando falamos os perdidos, a maioria de nós pensa nos perdidos lá fora. Mas há perdidos na casa de Deus. Há perdidos frequentando a igreja. Há pessoas perdidas frequentando o culto, ouvindo palavras, cantando, entregando dízimo, participando da ceia. Estão perdidos porque não sabem o que fazem, ficam num limbo, num vácuo. Não sabem o que fazem na casa de Deus. Não sabem quem são. Perdem a sua essência, perdem o seu chamado, perdem a sua visão. Por isso que Paulo diz, deixando para trás, porque é distração. Há pessoas que vivem no passado, pelo amor de Deus, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Não vos lembrei das coisas passadas. Olha bem, o Senhor diz, eu não me lembro das suas coisas passadas, eis que faço coisas novas, você não vê? Entenda o que Deus está falando para você e para mim nessa noite. Prossiga para aquilo que está vindo. Nós precisamos entender o quanto Deus está preocupado, e entenda a preocupação de Deus, o quanto Deus está preocupado em formular o seu presente e o seu futuro. Há pessoas que, parece, o pastor falou de puxar freio de mão. Eu tenho visto cristãos com freio de mão puxado. Por que está com freio de mão puxado? Porque eles ficaram frustrados. Pessoas que estão frustradas porque elas querem fazer do jeito dela, e Deus freia, e do jeito dela ela não quer, então ela fica numa briguinha com Deus, numa birrinha com Deus. Já que o Senhor não quer fazer do meu jeito, eu também não vou fazer. Oh, Deus está chorando por isso. Deus não dorme por tua causa, meu irmão. Deus está pedindo conselho para Miguel. O que eu faço com ela? Deus está tentando ver o melhor presente do mundo para alegrar seu coraçãozinho. Quando você dormir hoje, Deus vai mandar aos braços, aos olhos do Pai. Você é uma coisa linda que Deus planejou. Você acha que Deus está preocupado com a sua melancolia? Você acha que Deus está preocupado com sua frustração? Você acha que Deus está preocupado com a sua raivinha? É não saber o tamanho de Deus e o nosso tamanho. É não entender que Deus está trabalhando nas nossas emoções quando nós permitimos que Ele trabalhe nas nossas emoções. É entender que Deus quer mover nossas vidas e quer mover o nosso caminho. Só que nós não permitimos, parece que a gente tem um bloqueio de não permitir Deus trabalhar na nossa vida. Saul errou quando ele falou assim, o Senhor demorou. Olha bem, Samuel era a representação de Deus, ele era sacerdote, ele era profeta, ele era um primeiro-ministro, foi o 17º juiz, mas foi o juiz mais poderoso de todos eles desde Moisés. Depois de Moisés, a pessoa mais poderosa que aparece em Israel é justamente Samuel. Fala com Deus desde criança, é oferecido por Deus desde o ventre, antes do ventre a mãe promete. Ele é uma pessoa poderosíssima. Deus falava com esse homem face a face, não fique triste, eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, Samuel. E agora olha bem que Saul diz, você demorou. Deus vem quando quer, viu? Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e você tem que dar glória a Deus. Aí eu pedi a Deus para mover isso. Ele vai mover quando Ele achar que tem que mover. Ele vai abrir a porta quando tem que abrir a porta, quando tiver que abrir a porta. Ah, porque eu não aguento mais. Aguenta um pouquinho mais. Ele sabe porque você está na prova. Tu não é fluxo cheio. Tu é Jacó. Marcou para mancar e para quê? Tu é Israel, mas estou te marcando. Amém? Ai, mas eu estou nessa prova. Para de reclamar da prova e pergunta, por que eu estou nessa prova? Quem dá o tempo de deserto não é Deus, é você. O tempo do teu deserto é com base no condicionamento mental, espiritual e sentimental que você tem no deserto. Aprovou, sai, é igual a escola. Se você está aprovado, você não tem por que ficar lá. Pega teu diploma e vai para o mercado de trabalho. Está no deserto? Eu estou no deserto há 20 anos, é porque há 20 anos você não aprendeu nada ainda. Há 20 anos você não compreendeu o que Deus quer fazer. Há 20 anos você não entendeu onde Deus está trabalhando. Deus não vai se mover às nossas chantagens. Mas também eu vou
Eu vou dar um tempo de igreja. Lírio dos vales, rosa de Saron, sunshine. As pessoas ainda têm esse pensamento lá dentro de chantagear Deus, como se Deus estivesse fazendo um favor, como se, na verdade, nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Olha, me ter aí no céu é um favor, viu? O Senhor me salvar será algo maravilhoso. O Senhor, sabe, ter os meus serviços no teu reino será maravilhoso. Você foi salvo pela graça, você não merece, mas Deus te salvou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus te salvou por amor e ponto final. Saul era para ser um dos maiores e melhores reis. Presta atenção, a gente fala de Davi. Poxa, Davi, mas Davi só foi escolhido porque Saul vacilou. Quem deveria ser rei seria Jonatas. Mas entenda, Deus não passa o reinado. Por que Deus não passa o reinado para Jonatas? Porque Jonatas, infelizmente, haveria de copiar muitas coisas que seu pai fez. E assim é normal que filhos copiem os pais. Ele era diferente do pai, é verdade. Mas com certeza, talvez faria ou fizesse coisas que o pai fez. Então Deus fala para Samuel: Samuel, eu já o rejeitei. Avisa para ele. E é cruel quando diz assim: agora, pois, rogo-te, perdoa-me, eu pequei, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. É aqui que Samuel diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Nenhuma pressão pode fazer você sair da direção de Deus. Nenhuma pressão pode fazer você mudar o que Deus chamou você para ser. Ai, pastor, a minha mulher, a sua mulher aqui, no caso, no céu não se casam, não se dão em casamento. No céu serão como irmãos, são como anjos. Pai e mãe serão como anjos, irmãos. No céu não tem marido, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem esposa. Isso são emocionalidades humanas, todos seremos irmãos. Ai, pastor, você não sabe a prova que eu passo com a minha filha. Entrega a tua filha ao Senhor. O meu marido entrega ao Senhor. A minha esposa entrega ao Senhor. Deixa Deus trabalhar o coração dela, dele, do filho, da filha, do cunhado, do sogro, da sogra, da mãe. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Quanto a você, segue, prossegue para o alvo. Essa desculpa de que por causa do meu pai, ai, por causa é tão difícil a minha mulher, é tão difícil meu marido, é tão difícil meu filho, ai, porque a salvação é individual. Você vai para o inferno por causa do filho. Você perde o propósito por causa de filha. Você perde o propósito por causa de pai, por causa de esposo, por causa de esposa. Você não pode obrigar ninguém a receber Jesus e nem querer trabalhar para Deus. É um convencimento do Espírito Santo, não seu. Você não tem que ameaçar ninguém também, dizer que ele vai para o inferno porque não está. É você, só tem que prosseguir para o alvo. Você só tem que prosseguir para o alvo. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Faça tudo, ore, interceda, ajude, aconselhe, ame, mas você prossiga para o alvo. Você não pode carregar as pessoas porque você não tem talvez saúde para carregar a si próprio. Eu digo para as pessoas: para de carregar aquilo que você não vai aguentar até o final do caminho. Tem gente que quer parecer fortão, quer parecer mais ungido que todo mundo, vai cair no meio da caminhada. Porque já é difícil andar com as nossas próprias bagagens. Imagine com alguém nos costas, no colo. Cada um vai prestar contas a Deus de si próprio. Cada um vai prestar contas a Deus de si próprio. A gente fala, profetiza, intercede, ora, ensina, mas você não pode fazer mais do que isso. Porque você, nessa de querer salvar os outros, você vai se perder. Nessa de você querer salvar o neto, o sobrinho, o irmão, o cunhado, você vai se perder. Salve-se a primeiro. Salve-se a si primeiro. Tenha vida com Deus você primeiro. Você primeiro tenha vida com Deus. Quando Paulo diz: eu deixo para trás as coisas que vão ficando, ele fala das experiências,
fala dos problemas, ele fala das coisas que causaram dores e talvez aquilo que deu orgulho, mas eu vou deixando para trás. Eu preciso prosseguir para aquilo que eu fui chamado. Eu preciso prosseguir para aquilo que eu fui chamado. Eu não posso, talvez a gente não entenda, mas todos nós temos um alvo. O que Paulo está falando não é uma alusão, é literal. Ele tinha um alvo. E ele vai falar isso para Timóteo. A última carta dele a Timóteo é assim: Timóteo, quanto a mim, já estou pronto para ser servido como libação, pois eu combati bom combate. O que ele fez com a carreira? Largou a carreira. Ele findou, ele completou, acabei a minha carreira. Então significa que eu cheguei até o meu alvo. Eu abracei a minha fé. Para mim agora está guardada a coroa da justiça. Ele sabe o que ele fez, ele sabe até onde ele foi, ele sabe que ele passou pela linha de chegada. Corro, mas não corro como quem corre em qualquer lugar. Soco, mas não soco como quem soca os ares. Eu sei para onde eu estou correndo, eu sei onde estou socando. Que lindo você ver um homem dizendo em Filipenses uma coisa, e quando chega em 2 Timóteo, ele diz: consegui, Timóteo, venci. Consegui passar a linha de chegada, consegui combater o bom combate, cheguei campeando, igual aquele pessoal que sai da Olimpíada, tadinho, chega lá, mas passei, Timóteo. Aí você entende por que ele briga com Barnabé, por que ele é áspero com João Paulo. Paulo tinha um foco: se eu me envolver emocionalmente, eu não chego em frente. Se eu tentar convencer todo mundo da minha visão, não vou em frente. Se eu quiser angariar amigos, ao final os amigos me puxam para baixo. Se eu coloco muita gente andando, não chega a lugar nenhum. Paulo começou a entender a estratégia de vitória dele. A estratégia de vitória é andar com um ou dois e prosseguir para o alvo. A estratégia de vitória é não perder o foco. A estratégia para eu chegar lá é correr um pouquinho a cada dia. A estratégia é não desistir, é pedir ânimo. A estratégia é não me deixar levar. O que fez Saul cair foi o quê? O povo me cobrou. E eles falando comigo, eles começaram a querer o pagamento, chamado espólio de guerra. Eles já queriam dividir o espólio de guerra. Eles já queriam deles. Então eu vi que você não chegava. Eu fui distribuindo logo tudo. Só que Saul não tinha autorização para isso. Ele tinha que esperar o tempo de Deus. Muitos de nós perdem o que Deus tem para nós porque não sabe esperar o tempo de Deus na nossa vida. Você tinha que esperar o tempo. Sabe quanta gente sai da igreja e diz: não, eu vou viver o melhor. Vai lá procurar para ver se está vivendo o melhor. Eu não vou atrás, porque eu sei que não está vivendo o melhor. Finge, que ninguém quer confessar derrota. Já viu alguém botar no Instagram: tomei um prejuízo hoje de 10 mil. Já viu? Estou comendo aqui, irmão. Já viu alguém fazer uma selfie de angu com ovo? Já viu? Você vê alguém mostrando uma casa toda esburacada, arrebentada, com a tinta saindo com infiltração? Já viu alguém tirando? Estou na minha casa, feia, mas é minha. Já viu? Não, ninguém faz isso. Todo mundo vai para o Instagram para confessar uma vitória. Ninguém gosta de dizer assim: eu estou fracassando porque não entendi a vontade de Deus. Eu estou arrebentado porque eu não prossegui para o alvo. Eu estou aqui todo estourado ou estourada porque eu quis fazer a minha vontade. Fiquei raivoso, fiquei com mágoa, fiquei chateadinho. Aí você diz assim: pô, pastor, mas todos erram. É verdade, todos erram. Mas quando você chega em Davi, que erra mais do que Saul, vamos ser sinceros? Ou senão, a quem muito é dado. Davi era luthier, doce cantor de Israel, ungido para a guerra, ungido para a adoração, profeta, olha, meu Deus do céu, é o protocristo, por isso que é a raiz de Davi. E Davi cometeu um pecado que Saul não cometeu. Muito pior na minha concepção, eu creio que na concepção de todos aqui. Mas qual é a resposta de Davi ao seu erro? A mulher deu mole para mim.
Ninguém mandou o marido sair e deixar a esposa em casa sozinha. Eu sou o rei, sou homem, e aí, qual o problema? Pequei contra ti. Eu pequei contra o Senhor. Não sou digno. Não sou digno. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Me perdoa. Faz o que o Senhor quiser comigo. Mas só vou te pedir uma coisa. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Tira a minha coroa. Ele chega a propor isso. Senhor, me humilha. Me humilha. Tira a minha coroa. Me lança fora daqui. Me dá os inimigos. Mas não saia de mim. Meu Deus. Não saia de mim. É como nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe ver. Ele fala assim: não me deixe sem a tua presença. Eu errei, eu pequei, eu confesso. O que o Senhor quiser eu vou fazer. E quando Deus usa o seu amigo Natan para dar o juízo para ele, ele baixa a cabeça e aceita. Não questiona nada, ele só baixa a cabeça e aceita. Porque ele sabia que ele tinha que receber aquela punição. Essa é a diferença. Sabe ao final o que Davi queria? Eu quero continuar a caminhada. Eu quero continuar sendo teu filho. Eu quero continuar sendo um homem segundo o seu coração. Eu quero continuar ouvindo a tua voz. Eu quero continuar podendo fazer louvores para ti. Eu quero continuar regendo os levitas. Eu quero continuar fazendo alguma coisa para o Senhor. Não me impeças de trabalhar para ti. Não me impeças de te adorar. Não me impeças, não puna Israel por minha causa. Não puna o povo por minha causa. Não apague as obras do passado pelo que eu fiz hoje. Não tire a tua palavra deste lugar. Mantenha o tabernáculo de pé. Olha bem a preocupação de Davi: não apague as minhas obras pelo erro de agora. Depois de tudo isso, ele tenta fazer o templo e Deus fala: não. Ele recebe um não sonoro: não, você não põe a mão em nada. Eu não quero que você ponha a mão em nada no meu templo. Tua mão está suja de sangue, você não pode. Quem quer fazer faz, irmãos. Quem quer fazer faz. Quem quer fazer faz. Diz: tudo bem, Senhor, eu não vou tocar em nada no templo, mas a primeira oferta é minha. Quem vai bancar esse templo sou eu. Chamou o contador: quanto eu tenho de ouro, quanto eu tenho de prata, quanto eu tenho de bronze. Os contadores levantaram uma soma, queridos, que hoje chegaria a R$1 trilhão. Pega essa parte, deixa na poupança para o meu filho Salomão. Quando chegar a idade dele, vocês vão dar esse dinheiro para ele construir o templo do Senhor. Presta atenção nisso. Eu quero continuar a minha caminhada. Eu quero continuar a minha caminhada. Quando ele está idoso, ele tem um medo agora, porque a gente vai ficando mais velho e às vezes, infelizmente, nossos erros vêm nos assombrando lá do passado. E Davi agora perdeu Absalão, está com Salomão, tem outros filhos, e ele direciona ao sacerdote, que é o profeta, e a sua mãe diz assim: ele unge ele como rei, Deus vai abençoá-lo. Salomão vai ser o rei, deixa ele como rei. Só que ele começa a ser assombrado. E aí Deus chama novamente os profetas e diz: vai, diz para Davi: assim diz o teu Deus, eu te tirei por detrás das malhadas. Eu te fiz um homem grande quando ninguém sabia nem quem era você. Você era o menor da sua casa.
Você tomava conta de ovelhas que não valiam nada, e eu te escolhi lá atrás. Eu te escolhi pelo teu coração, eu te escolhi pela adoração, eu te escolhi pela fidelidade, eu te escolhi justamente porque você me adorava onde ninguém me via, eu te escolhi porque você queria caminhar comigo, eu te escolhi para ser o doce cantor de Israel. Então fique sabendo, aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não ficará esquecido, o teu trono não ficará vazio. De ti levantarei o rebento de Jessé, o leão da tribo de Judá. Levantarei o Messias Israel através de você. Pode partir em paz. Pode partir em paz, meu filho. De ti sairá o Messias. Quando Jesus passa em Jericó pela última vez, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho do rei Davi, tem compaixão de mim. Essa é a grande diferença para quem quer prosseguir no alvo. Mesmo quando erra, mesmo quando cai, mesmo quando desvia, a vontade de estar no alvo com Deus é tão grande que o Senhor traz de volta e diz: prossiga para o alvo, termina o bom combate, abraça essa carreira aí, meu filho, acaba essa carreira, abraça a tua fé, termina aquilo que você começou. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Deus te chamou para algo, irmão. Deus te chamou para algo, minha irmã. Você não está aqui. Não existe frequentador de igreja. Igreja não é cinema, igreja não é teatro. Igreja é um lugar em que você se envolve. E por que você não está envolvido? Por que você não está envolvida? Por que só vem domingo à noite? Desculpe, é uma noite de exortação para a tua vida. Você acha que isso vai lhe garantir o quê? Você não precisa agradar o pastor. O pastor não morreu na cruz por você. O pastor não pode fazer sacrifício nenhum por você. Você precisa se envolver com o reino de Deus. Você precisa entender que há pouco tempo, é necessário que você compreenda que Deus te deu uma caminhada. O que você está fazendo? O que você está fazendo com essa estrada que Deus te orientou e disse: siga para o alvo. Um dia todos nós, não importa para onde estivermos indo, um dia cada um de nós estaremos diante do trono de Deus. E eu sempre falo para Deus: Senhor, eu não quero me arrepender das coisas ruins que eu fiz. Eu só não gostaria de me arrepender nessa hora daquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Me arrepender dos meus pecados, eu vou evocar 1 João capítulo 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Eu evoco agora. Se o Senhor disser: por que você não fez mais? Te dei tempo, te dei família, te dei casa, te dei minha palavra, te dei uma igreja, te dei amigos, te dei líderes, te dei ministério. Por que você não fez mais? Por que você achou que estava fazendo muito quando você não estava fazendo nada? Por que você que se cansou? Você não se cansou com a minha obra, você se cansou com a sua vida. Não foi minha obra que te cansou, a sua própria vida cansou você. Suas demandas pessoais, suas vontades de vencer em lugares que eu nunca mandei você vencer. A carreira que você quis construir, que eu não mandei você construir. Esse será o pior julgamento nosso. Omissão. Me arrepender daquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Esse é um tempo da gente falar assim: eu estou aqui. Usa a minha vida.